Olá, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, o Zinarim em São Paulo, podcast Livro das Profissões. E hoje nós temos a felicidade de entrevistar a Aparecida Rossini. Grande abraço para todos e vocês vão aproveitar bastante porque ela tem muita informação para passar para todos vocês. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Inicialmente, prazer, né, em te Sim. conhecer e muitíssimo obrigada, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Eu queria te pedir inicialmente para se apresentar com relação à sua formação, para que todo mundo possa ter contato e saber um pouco da sua história profissional. Tá certo. Bom, eu sou uma estudante eterna, eu diria para você. Então, eu venho do interior do estado de São Paulo, né? E aqui eu terminei o ensino médio, enfim. E na sequência eu comecei pedagogia, muito meio que por acaso, mas também eu digo, às vezes eu brinco que foi praga de uma professora de história, porque eu acho que eu dava um pouco de trabalho na aula dela, ela me falou, olha, um dia você vai ser professora, né? E Sim. aquilo ficou, e além disso é uma profissão que eu admiro demais, então eu fiz pedagogia. Depois eu descobri que pedagogia não pagava conta. Professor, infelizmente, na minha época, né? Hoje já deve ter melhorado, espero que tenha melhorado. Depois disso, eu tive a oportunidade de mudar de uma empresa que eu trabalhava em banco, de ir para o treinamento, onde eu pude aplicar um pouco desses conceitos, né, de pedagogia, de andragogia. E com muitos programas de trainee, acabou que a gente dava um curso na época de vendas, de negociação, e aí eu fui fazer marketing de serviços para poder introduzir esse conceito da visão, né, a partir do olho do consumidor e como é que essas questões elas se construíam, né, dentro da área de negócios. Depois disso, eu fui fazendo o curso sem parar. Eu fiz todo o programa de desenvolvimento da Amana, fiz pós-graduação em recursos humanos, fiz muitos cursos de formação, de ferramentas, de metodologia, de certificações. Que mais? Fiz um programa muito interessante chamado PEI, que chama Programa de Enriquecimento Instrumental, que são ferramentas voltadas para o desenvolvimento, principalmente na época, né, foi construído para as crianças que tinham trauma pós-guerra, né? Então foi desenvolvido por um psicólogo israelense e foi muito interessante também essa formação. Ela amplia o olhar de uma maneira bem diferente, sendo redundante, mas do ponto de vista mais complementar, levando em consideração como é que você resgata a autoestima, como é que resgata o gosto pela vida. Vamos pensar dessa maneira. E assim a vida foi seguindo. Depois disso, eu acabei saindo, né, da empresa, fiz também formação em coach, mentoria, né, mais de especialização, e desde que eu saí de 2019 para cá, eu fiz uma pós em neurociência e agora eu estou fazendo psicanálise, literatura e arte. Então, assim, eu não diria que é uma formação eclética, mas é uma formação voltada muito sempre para o desenvolvimento do humano, para entender um pouco mais o comportamento e, de quebra, a gente entende mais a si mesmo, né? Então, acho que o ganho aí é múltiplo dos dois lados, mas é um pouco nessa linha, Paulo. Que interessante. Para você que está nos assistindo, olha que importante, estudar é para a vida inteira, não é? Não Isso tem faz toda a como. diferença, né? E cada vez mais, o que a gente ouve, né? A inovação e a renovação do conhecimento, a renovação do saber, né? Se falava em 10 anos, se fala em 5, agora já está se falando em 1. Quer dizer, quando é que a gente vai estar, de fato, acompanhando, ou preparado, ou se preparando para acompanhar essas mudanças que estão cada vez mais aceleradas? E, independentemente de estar ativo ou não no mercado de trabalho, eu acho que é importante
por uma questão de saúde mesmo, de manter o cérebro funcionando, criando novas sinapses, fazendo novas conexões e se mantendo saudável, né? Então, eu penso sempre dos dois lados, naquilo que eu posso oferecer enquanto consultora, né, hoje, mas também naquilo que eu posso trazer de ganho para a minha qualidade de vida. Com né? certeza. Uma coisa que você falou que eu também acho que é bastante interessante é, você fez pedagogia, muitas vezes pode não ter atuado na sala de aula, mas você aplica e aplicou conceitos, né, informações que você aprendeu ao longo do curso, né? Então, assim, a gente percebe que nada é perdido, né? Em algum momento, com certeza, você pode, no seu caso, você aplicou essa formação inicial na sua vida dentro do banco, na sua vida dentro de outras empresas, né? Com certeza, eu fiz também psicologia social e assim tem uma questão, né, que aí é minha, mas eu imagino também que de muitas outras pessoas. Para mim, tem valor aquilo que eu consigo transformar em algo prático, em algo Perfeito. concreto, né? Então, estudar por estudar, para ter título ou para encher a parede de certificados, não é isso que eu busco, ou não foi isso que eu busquei durante toda a minha vida, né? É assim, estudar para quê? Aonde que eu posso aplicar? Mesmo que não seja o curso todo, o programa todo, mas o que eu consigo extrair daquilo que faz sentido, Exatamente. né, dentro de um contexto que a gente convive? Porque, principalmente fazendo o coaching, que você, né, ajuda no desenvolvimento de uma outra pessoa, de uma forma personalizada, Sem dúvida. única, é, talvez não é o curso todo, mas é uma parte dele, né? Então, poder aplicar isso, para mim, faz todo sentido. Sempre que eu peço para o meu filho comprar um livro, e eu sou daquelas que gosta do livro no papel, É, sabe? Eu também. gosto de mexer, de folhe... e É, gosto de sim. rabiscar, de anotar. Ele fala para mim, mãe, você já leu todos os livros que tem aqui em casa? Todos não. Ainda não, né? Ainda não, mas eu vou ter tempo para ler. Sim, Agora, sempre que eu preciso fazer uma consulta, eu sei onde está. exatamente. Então, ter acesso à informação, ter acesso a esse saber, ter acesso ao conhecimento, é uma coisa que me encanta. Seja por cursos acadêmicos ou numa conversa como essa, que Sim, com certeza a gente vai aqui realizar uma troca, sim, com né? Que eu certeza. Sempre levo enriquecedor, né? seu e você Sim. leva meu, enfim, é isso, sabe? Acho que é sobre isso, Paulo. E uma coisa que é interessante, né? Nós dois aqui, nós somos da geração offline, quer dizer, nós nos tornamos online, né? Mas existe alguns resquícios. Eu também, eu sou muito visual, então eu gosto exatamente, estou lendo o livro, é riscar, é marcar, né? Eu faço a minha lista do mercado, os meus filhos também brincam e tiram sarro de mim. Pai, por que você não faz no bloco de notas do celular? Eu falei, eu prefiro ir riscando quando eu vou pegando os produtos, né? Então a gente foi se Funciona. adaptando a todas essas mudanças, né? Mas você sabe que dentro dessa linha da adaptação, Paulo, né, assim, o que a gente aprende, né? Que o ego, ele se adapta a quase tudo. A Sim, única coisa que ele não se adapta é essa necessidade constante de adaptação, sim, né? Então, eu acho que na fase de vida que nós estamos, a gente consegue hoje ter a sabedoria, né, e a maturidade para escolher a que exatamente. eu vou me adaptar. Sim, Que custo que tem isso? Que benefício que isso me traz? Se ter uma lista de supermercado no papel é mais fácil, vou pelo mais fácil exatamente. e vou conseguir o objetivo do mesmo jeito, Sim, né? Então a gente precisa entender também que ganho que tem a adaptação. Porque imagina se você vai se adaptar a tudo, você vai se adaptar às vezes a uma sociedade perversa, uma sim, sociedade que ou uma comunidade é, patologicamente exatamente. comprometida, Sim, mas você precisa se adaptar a ela para quê? Para ser perverso e para sim. também ser patológico? Não. Então vamos ter, né, o discernimento de escolher aquilo que vale a pena a gente se ajustar. E conviver com essa mudança que é inerente, mas qual que é aquela mudança que vai de fato me trazer ganho? Senão não vale a pena. Nem Não é nessa altura mudar da por vida e mudar, né? nenhuma, não. Realmente tem que ter um propósito, tem que ter um sentido essa mudança, né? Tem que ter um significado, Exatamente. né? E isso vale para a vida, né? Tudo bem que às vezes a gente leva um tempo para aprender isso, mas o importante é não perder isso
de referência, né? Ter sempre como foco, para que eu estou fazendo? Sim. Né? O que isso vai me trazer de resultado? O que eu vou ganhar com isso? E de que forma, principalmente, que eu vou retribuir, né, isso que eu sei, eu contribuir para melhorar o meu espaço, começando dentro de casa, na relação com meu filho, Sim. né, na relação com os meus amigos, na relação com os condôminos, né, Sim. de onde a gente vive, Exato. na relação do meu bairro, na minha relação comum, Sim, como ser como humano, todo, né? é. Fazendo a minha parte da Com melhor certeza, maneira cada um possível. fazendo a sua parte, né? Uma coisa que você falou que você desligou de um banco. Na verdade, Sim. você se aposentou. Ou não? Me aposentei como Sim, CLT. perfeito. Então, durante a minha carreira, eu trabalhei em 5 bancos. Sempre foi sistema financeiro. Né? Participei, o que foi legal nisso? Né? Das fusões e das aquisições, por vezes numa condição de quem estava comprando e por vezes numa condição de quem estava sendo comprado. Experimentou os dois lados, né? Os dois lados da moeda. E aí, tanto o Banco Nacional quanto o Banco Multinacional. Então, embora tenha sido somente em banco, né, aí 40 anos de trabalho, foram momentos diferentes, macroeconômicos e também de movimentos, né, internos mesmo, aí um comprando o outro e chegando aonde a gente tem hoje, né, o cenário que a gente tem hoje. E aí, depois de 40 anos de CLT, foi quando eu saio e já estava aposentada, porque eu comecei muito cedo, então eu também me aposentei cedo. E aí abri a consultoria. Então, uma coisa que é interessante, né? Às vezes a gente fala essa palavra aposentadoria, parece que até um peso tão grande, né? E infelizmente aqui no Ocidente as pessoas acham que quem se aposenta não faz mais nada, né? Vai ficar na frente da televisão esperando o tempo passar. Né? E uma das coisas que eu gosto de falar e trabalhar muito é o Ikigai. Né? Toda a filosofia japonesa dos centenários, as pessoas continuam a sua vida normalmente com 80, com 90, com 100 anos. Né? E antes do podcast, para quem não sabe, a gente faz uma entrevista. Né? E quando eu conversei com a Aparecida, eu fiquei maravilhado, porque ela continua trabalhando com um brilho no olho, com uma felicidade, que isso é importante para quem está chegando no mercado agora, para não ficar aquela coisa, não, já está pensando em aposentar, nem bem começou a trabalhar. Não, o trabalho, ele é algo muito importante, né? E realmente, você pode até diminuir o seu ritmo, mas você se sente muito mais valorizado, você se sente muito melhor quando você continua contribuindo com a sociedade, quando você continua desenvolvendo algum trabalho, né? Não tem a menor dúvida disso, né? Originalmente, a palavra aposentadoria vem de aposentos. Sim. Como se você saísse de um ambiente corporativo e fosse vestir o pijama listrado e fosse o xadrez, né? E fosse para os seus aposentos descansar. Eu nunca vi, Paulo, eu nunca entendi os meus 40 anos de trabalho como peso. Exatamente. Sabe, tem uma frase que diz, faz o que você gosta e o trabalho não vai ser pesado, né? É isso que acontece. Então, apesar das adversidades, das dificuldades, dos altos e baixos que toda carreira tem, para mim nunca foi peso, sempre foi valoroso, né? Nesse sentido. E a continuidade, assim, o rompimento do vínculo empregatício, ele não é fácil. Mesmo quando você se prepara para. Né? A gente, na nossa primeira conversa, até acho que eu comentei com você, quando eu decidi parar do vínculo empregatício, foi 1 ano e meio antes. Então, não foi assim, um dia eu acordei, vou parar. Né? Já trabalhei demais, agora vou fazer outra coisa da vida. Não, porque o senso de responsabilidade que eu tinha com as pessoas que faziam parte da minha equipe, com as entregas que eu tinha para fazer dentro da organização, isso eu nunca abri mão. Né? Então, eu imaginei que em 1 ano e meio eu conseguiria preparar cumprir, a equipe, e fiz projetos e planos para isso. Então, quando eu saí, foi meio que assim, missão cumprida. Sabe, quando você fecha um ciclo com a plena consciência e certeza de que eu fiz o melhor do que eu podia. Com os recursos que eu tinha. E com aquilo que você sabia naquele momento, né? E com aquilo que o ambiente também me ofereceu. Perfeito. Né? Porque é uma troca.
Então, teve esse período, e aí a continuidade faz parte disso, de continuar fazendo o que eu sei, o que eu gosto, de uma outra forma, num outro ritmo, né, numa outra condição. Hoje eu posso escolher com quem eu quero trabalhar, o que normalmente nas empresas a gente não escolhe, né? É Exatamente. meio casou com a viúva, tem aí Sim, os filhos e sim, você acolhe, né? exato. Então, tem um pouco disso. Eu acho que hoje eu consigo equilibrar mais as horas de trabalho. Eu não preciso mais trabalhar 14 horas por dia. Eu não fico mais 4, 5 horas no trânsito, né? Então, tem uma série de coisas. As pessoas são pessoas também profissionais já maduros, né? Profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Então, tem uma série de outras condições que me permitem continuar trabalhando, continuar fazendo essas Contribuindo para a trocas. sociedade, né, de certa Sim, forma, né? sim. Sim. E de uma forma diferente, a relação é diferente, né? Com as pessoas, com as organizações, com a questão do dinheiro, enfim, tem uma Porque se a série. gente for pensar, né, Aparecida, é uma judiação você ter tanta experiência e de repente você guardar para você, né? Então, assim, é importante que continue, que possa passar. Então, a gente encara o trabalho como algo realmente prazeroso, a gente faz o que a gente gosta, né? E isso é um recado aí para todo mundo que está assistindo, né, o podcast das profissões, que trabalho não pode ser pesado. Muitas vezes, se ele for Não. pesado, é porque você está fazendo alguma coisa que você não gosta, né? Quando a gente realmente faz o que a gente gosta, eu costumo dizer, é brilho no olho, é sangue no olho, eu tenho o prazer de fazer aquilo. E quando a gente volta para a filosofia Ikigai, eles falam muito, não só do exercício, não só da alimentação, mas também realmente a pessoa continuar contribuindo, é claro que, né, no menor ritmo, mas continuar trabalhando, porque isso é algo que faz realmente parte, né? A gente vê que as pessoas que se aposentam hoje, que param, depois de um ano, dois, estão doentes, vão infartar, vão ter um AVC e, infelizmente, vão a óbito. Quer dizer, então, uma vida que você trabalhou, 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 quando você poderia equilibrar o trabalho com viagem, né, com lazer, a pessoa simplesmente acaba falecendo e não pôde aproveitar, né? Mas eu acho que você usou uma palavra que é sábia, né, e que está na filosofia Sim, oriental, que é o equilíbrio. exato. Então, é normal que no início de carreira a gente trabalhe muito mais, Sim, né, do ponto de vista de quantidade, de horas, de tempo, de estudo, de dedicação, né? Tudo isso para quê? Para você construir alguma coisa que você deseja. Seja construção de uma equipe, de um projeto, seja a construção de bens aí, materiais, né? E por vezes esquece, mas você sabe, Paulo, eu acho que isso fazia um pouco mais parte da nossa geração, se a gente puder falar sim, em geração, né? Hoje eu tenho um filho de 22 anos que não tem carteira assinada, que não quer carteira assinada, que trabalha como autônomo sim. e tudo que ele quer é manter o equilíbrio de trabalho, sim, de construção, de pagar as contas dele, mas também de continuar namorando, de ter os amigos, de fim de semana ir para o sítio, Tem uma qualidade entendeu? de vida maior, né? Ter Sim, horário para ir para a academia, sim, né? Então, eram coisas assim que eu acho que, de uma certa forma, a gente negligenciou, mas que fazia parte daquele contexto. sim. E aí não é certo ou errado, mas era daquela forma, né? E hoje eu percebo que assim existe a preocupação sim em trabalhar, mas também em ter mais esse equilíbrio para olhar o ser humano num todo, Exato. né? No ser humano, na alimentação, na qualidade do sono, Perfeito. né? Na atividade física, na espiritual. Sim, E aí ele consegue fazer as entregas de uma maneira menos tensa ou menos pesada ou com sentido. Na verdade, eu acho que tudo passa pelo sentido. Tem sentido isso que eu estou fazendo? Tem significado isso que eu estou fazendo? Tem valor isso que eu estou fazendo? Se tem, ok. Tá? continuo, né? Sim, Continuo. Vou trabalhar 12 horas hoje, mas amanhã eu trabalho 6. Então, você tem uma possibilidade, eu acho que, de olhar o trabalho, as organizações de uma maneira diferente. Coisa mais comum hoje a gente ouvir falar, a geração Z não quer ser líder. Não sei se ela não quer ser líder. Talvez ela não queira ser líder nos modelos
que ela viu. Que nós tínhamos Que como nós líder. tivemos. Exatamente. Né? Né? Sim. E nesse sentido, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa extremamente abençoada, porque eu tive excelentes referências de liderança, de mentores, sabe, de profissionais, os quais eu sou extremamente grata, né, e que realmente me conduziram, né, dentro aí da minha jornada profissional. Mas tinha isso, né, E do o que é trabalho. interessante, né, para você que está assistindo, quer dizer, a Aparecida está falando que ela foi conduzida por vários líderes e hoje, de certa forma, você está conduzindo várias pessoas, né? Então é interessante que chega um momento com essa experiência que você está fazendo o inverso agora, Inverte. né? Então é importante para você que está nos assistindo sempre você se espelhar em alguém, né? Então pega um exemplo bom e fale, não, eu quero ser parecido, eu preciso aprender um pouco com aquela pessoa, a forma que ele lidera, a forma que ele trabalha, né? Que são modelos, né? São modelos. E são modelos que inspiram, são modelos que orientam. A todos os seus líderes foram legais? Não. Mas também eu percebi aqueles que me faziam mal e que eu tinha que aceitar, né? Porque Sim, fazia parte da situação, do momento. Mas também tive a clareza de que esse eu não quero. Sabe, o dia que eu crescer, exato. Eu eu não não quero ser quero ser assim. igual. Não quero ser Exatamente. igual a Então não deixa esse. de ser um bom exemplo, Também de ao contrário, aprendizado. né? De aprendizado, você fala, não, não é isso que eu quero para mim, né? Não quero ser igual a tal pessoa. Mas é isso mesmo. E aí você vai se ajustando, né? Vai se moldando. Uma das coisas que a gente ouve muito na liderança é o tal do legado. Ah, eu Sim, quero deixar um legado. Eu entendo que a gente tem uma questão assim de deixar legado, para mim lembra um pouco de testamento, sabe? sim, sim, Testamento você sim. deixa bens, né? Você Exato. deixa definido o que você quer, que você construiu para o outro. Sim, Eu sempre tive a preocupação de, no legado, deixar marcas e não coisas, perfeito. sabe? Assim, de que as pessoas pudessem se lembrar de mim de uma forma é, respeitosa, de uma forma que valeu a pena o período que a gente conviveu junto, né? Então, hoje, até hoje, 5 anos depois, eu mantenho ainda contato, né, com algumas das pessoas mais próximas que Sim. foram da minha equipe e que às vezes ligam, Cidinha, estou ligando para dizer que eu estou com saudade, estou ligando para dizer que, ai, que pena que você não está aqui. Ah, hoje nós tivemos uma reunião e a gente Pensei em comentou, você. olha, se a Cidinha Sim, estivesse aqui. Então, isso para mim é importante, sim. sabe? Essa referência de alguma forma que isso não tem preço, né? Isso não tem testamento que pague. Então, é um pouco nessa linha. E eu acho que os novos, né, os mais jovens hoje, já têm um pouco disso mais claro, né, do espaço que eles querem conquistar, do modelo que eles querem seguir. E de trazer esse equilíbrio, traz também saúde para o ambiente, né, Paulo? Exatamente. Porque Saúde fica mais física e leve. principalmente mental, né? Fica mais leve. Não tem, na verdade, assim, não tem mais espaço para ditadores. Seja em qualquer situação, no campo político, né, que a gente está vendo Sim, acontecer em alguns países, não tem dentro de uma sociedade, de uma empresa, porque as pessoas não se submetem mais a aceitar essas transgressões que existiam no passado e que a gente não dava nome, sim. né? Na época escolar, quantas vezes, né? Porque as crianças são mesmo, às vezes, malvadas uma com as outras, né? De botar apelido. Nunca tinha ouvido falar em bullying. Fui Exatamente. ouvir falar em bullying na minha já adulta, Sim. né? Assédio, a gente não Não se sabia. falava, não Se sabia, né? falava isso nos anos Exato. 80, né? Qualquer tipo de assédio que Sim. fosse. Então, acho que algumas questões hoje elas estão mais sendo discutidas, sendo expostas, sendo exploradas, de forma que os nossos filhos, as nossas crianças, elas já vêm, né, com uma pegada mesmo Diferente, diferente né? da nossa. É uma coisa que você falou é assim, quer dizer, no passado você tinha que aceitar. Ah, meu Sim, chefe é assim e acabou, né? Então, realmente hoje é diferente, quer dizer, se você está passando por essa situação, você não tem que aceitar. Muitas vezes você não vai mudar ele, óbvio,
mas você tem canais para estar entrando em contato, para estar falando, ou então você procurar um lugar que realmente esteja de acordo com aquilo que você acredita, né? O que não dá é para ficar parado reclamando da vida, Não. né? E apontando o dedo para o outro. Exato. Ah, o outro. E o seu papel? Sim. E a sua responsabilidade? Né? Eu venho de uma criação em que meu pai, Paulo, pouco falava com a gente. Ele olhava. Então, isso, e eu sabia exatamente, O eu e meus olhar, né? irmãos, o Sim. que ele estava querendo dizer. Ele estava certo ou errado? Ele foi criado, né, dessa forma. Ele Sim. nasceu em 1920, então a gente tem que considerar o período também que ele Exatamente. nasceu, a forma como ele foi educado e o modelo de educação que ele teve. Só que isso fez com que o quê? Na escola a gente também obedecesse o professor. Imagina! Levantar a voz para o professor, pelo contrário, a gente levantava da carteira quando o professor ou o diretor entrava na sala, que era o sumo respeito. E nas organizações também. Então, o que o líder, né, o chefe Sim. falava, a gente também tendia a obedecer, né? Até porque era repetição de modelo. E hoje o que a gente tem são modelos diferentes de tudo, de criação. Imagina eu olhar para o meu filho. Eu lembro que uma vez eu olhei e ele falou: "Mãe, você está olhando para mim por quê?" Eu não estou entendendo esse Não olhar, estou né? entendendo. O que você quer dizer com isso, Sim, né? é. E a conversa é de igual. É saudável, né? Sim, Sim. sim. Até, né, às vezes que te esgota os argumentos para você tentar explicar Exato. ou deixar claro para o outro, né, o que poderia ser uma boa alternativa. Você está falando em filho, mas pensa também no colaborador, né, na empresa. Hoje tem muito porquê, né? Então, Sim, antigamente tinha um olhar, hoje não, mas por que que eu tenho que fazer isso? E você tem, enquanto líder, também está justificando aquele seu pedido, aquilo que você solicitou, porque né? eu quero ou porque eu estou Não existe, mandando, né? não existe mais em nenhuma sociedade. Sim, Né? Não, isso não convence mais ninguém. exatamente. Né? E se convence é por um período muito curto, ele não é duradouro. Sim. Não é duradouro. Né? Então, agora está tudo largado, não tem mais organização, não tem mais disso. Não, claro que tem. Só que tem de uma outra forma. Né? Quem hoje escolhe esse papel, né, que não de especialista, mas de liderança, de trabalhar com pessoas, precisa estar consciente de que precisa ter esses períodos de parada, de Exato. conversa, de entendimento, de fazer com que o outro entenda que aquilo que ele produz tem valor, que ele não é só um executor. Vou bater carimbo a minha vida inteira. Exatamente. Posso até bater carimbo. Se eu souber que esse carimbo, ele abre portas, ele dá Qual mais é o impacto que ele autonomia. tem, qual a importância que ele tem O que, no que ele processo, gera? né? Exatamente. Né? E muitas vezes o que acontece é isso: você faz a tarefa mecânica sem entender, né, o que aquilo significa, e aí é onde acaba tendo não engajamento, tem desmotivação, tem os afastamentos, tem os burnouts da Burnout, vida. sem dúvida. É uma sucessão de consequências, né, de causa e consequência que não tem mais espaço para isso. E Né? muitas vezes que a pessoa faz aquilo que ela não gosta, né? Pois é, pois é. E tem uma outra coisa assim, né, interessante. Eu acho que o ambiente familiar e o ambiente empresarial, eles guardam muitas semelhanças, né? Sim, Vou de novo usar um exemplo de casa, né? O meu filho, quando terminou o ensino médio, quero fazer engenharia. Ele fez 3 anos. No paralelo, ele fazia marketing digital. sim. E aí, o que ele começou a me questionar no segundo ano? Mãe, as coisas que eu estou vendo não têm aplicação. Não faz Enquanto no sentido, né? marketing digital, ele tinha retorno. Sim, Ele via a aplicação, ele via o contato. O que aconteceu depois de 3 anos? Ele abandonou a engenharia e só faz marketing digital. Então, hoje, eu acho que até descobrir um pouco mais do que você gosta, do que você se identifica, vem um pouco mais cedo, né, do que acontecia
antigamente, vamos pensar Sim. dessa forma, que a gente fazia o que estava na moda, o que gerava emprego, né, o que abria portas, e não necessariamente o que a gente gostava. Exato. Né? Hoje não. Ou às vezes fazia o que o pai queria, o que a mãe queria, o que a Sim. família queria. Ah, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado, né? Quer dizer, então existia Repete uma pressão. tradição. Exatamente. Por que você fez direito? Meu pai era advogado. Exato. Né? Então tinha um pouco disso. Então acho que é importante entender as mudanças que estão acontecendo no mundo, sabe? De uma forma geral. As mudanças geopolíticas, as mudanças climáticas, sabe? As mudanças aí que impactam, né, nas guerras e nas revoluções, mas é também importante entender essa mudança, que é uma mudança cultural, que é um movimento. Você vê, né, Kant já falava da pluralidade. Sim. E hoje a gente está falando o quê? Vamos respeitar as opiniões diferentes, vamos entender a diversidade, Exatamente. vamos a entender a questão dos gêneros, né? Exatamente. Mas isso, olha lá, já estava lá quase... atrás sendo falado, mas passou e agora realmente está né? vindo Sim, com uma força muito maior, né? sim, e não dá para ignorar. Sim, Não dá para ignorar. exatamente. Ignorar esses movimentos é você viver dentro de uma bolha. Ou um mundo paralelo, né? Que não volta No mais, metaverso, existe. né? Exatamente. Se você for... Porque não tem... Não, eu acho que... E algumas coisas é bom que não volte mesmo. Sim, sim, né? com É bom certeza. que não volte, porque não foram legais, não foram saudáveis, né? E eu acho que a gente vive numa época muito interessante, sabe, Paulo? Que é trazer essa experiência, o que a gente já viveu, o que a gente sentiu na pele e deixou a pele mais grossa, Exato. para alertar, para orientar, para direcionar e para entender que não foi, né? Às vezes fala, mas foi muito difícil o que você fazia, né? Não foi. Foi coerente com o que o mundo oferecia. Naquele momento, né? Naquele Sim, momento. exatamente. Né? Eu não entendo como bom ou ruim, sabe? Eu acho que, assim, dentro daquelas condições, a fax, você vai encontrar no museu? Vai, mas Vai. era o que tinha de recurso. E que era muito bom para a época e que servia naquele momento. Funcionava. Né? Sim, sim. E eu te diria mais que, em 1980, quando eu comecei a trabalhar, eu era geração Z. Sim. Tá certo? Então, as pessoas que provocam mudanças, ou que questionam, ou que perguntam por que faz, sempre existiram. Sempre existiu, é Tá verdade. certo? Então, não é hoje. Hoje não tem mais uma grande novidade nesse sentido. Sim. Tá certo? A novidade é de que eu acho que existia um pouco mais de respeito com aquilo que já existia. Exato. Então... Eu acredito que respeito e até interesse. Eu vejo que, por exemplo, a gente tinha interesse de entender um pouco a realidade dos nossos pais, como era antigamente, né? Hoje em dia já não. Hoje em dia, quer dizer, não, é isso aqui, acabou. É como se passado não existisse. E é importante, não, o passado. Não pode. Conhecer. Eu sempre digo para o meu filho, você não pode esquecer de onde você veio. Exato. Sabe, onde você está é uma outra condição, mas Sim. tem uma questão da origem, Exato. Da ancestralidade, não pode esquecer. Sim. Porque se você esquece isso, você perde a sua identidade. Exatamente. Né? E aí você faz o quê? Se você não sabe quem você é, de onde você veio, como é que você vai saber para onde você vai? Sim. Né? Então, tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, 3 palavras, 3? Sim. Não, 2 palavras, na verdade. Jovens, vírgula, envelheçam. Sim. Sabe? Então, eu acho sensacional, Sim. porque é um pouco disso, é envelhecer Exatamente. nesse sentido de ampliar o olhar, o entendimento, sabe? Ver outras possibilidades, Sim. né? Outros caminhos, outras alternativas. E pensar no o que vale é o presente. É verdade. Sim. Mas é o presente para construir o quê? Ou só para viver o dia? Não Chegar no final do dia, vivi hoje. Não. Tá, não, você não viveu, você viveu hoje, ok. Mas e amanhã, você não vai acordar? E depois? Exatamente. E depois? Né? Uma coisa que eu queria te pedir, que eu acho que é importante Claro. para você que está nos assistindo, né? Ao longo de toda essa trajetória sua, quais são as habilidades que você acha que você desenvolveu em função do seu trabalho? O que mudou para você ao longo de todo esse percurso?
Eu diria que hoje eu estou mais. O controle emocional ou equilíbrio emocional sempre foi meu grande desafio. Certo. Até porque a pressão era muito grande, né? Dentro de um banco, não é? Era, mas além disso, tinha uma coisa meio que da rebeldia. Por isso que eu falo que em 1980 eu era geração Z, né? Sim, Hoje eu sou X, mas era sim, Z lá atrás. Da rebeldia no sentido de questionar, de achar que eu podia falar o que eu queria, da forma como eu queria, no sim. espaço que podia. E mesmo depois, já no papel de líder, né? Por que que às vezes as pessoas falam, se você tivesse aqui, você brigaria por nós? Porque sempre teve um pouco dessa impetuosidade, Sim, sabe? Uma coisa muito da emoção à frente da razão, sabe? A emoção no sentido de querer fazer, de querer produzir, de proteger as pessoas e muitas vezes olhando muito mais eh, o contexto do meio do que o resultado final. sim. Então, acho que na linha do tempo, o que foi amadurecendo um pouco mais isso. Eu acho que essa questão da resiliência Resiliência, ou sim. desse entendimento, ele aconteceu tardiamente na minha vida, mas foi preciso passar por todas essas adversidades, dar muito murro em ponta de faca, Exato, sabe, para poder aprender aquilo que foi o início da nossa conversa, a selecionar que briga que vale a pena entrar, exato. sabe, Que é uma Paulo? sabedoria, né? Eu acho que vem um pouco disso. Vem também a coisa do excesso do início do trabalho, Sim, né? De fazer, de fazer, de fazer, que acaba levando a uma competição, sim, né? E aí depois você transforma isso em grupo, em divisão, em delegação, em dar oportunidade para o outro, mas é um aprendizado, né? Que assim a gente chega de uma forma e sai de outro. É um processo de construção que é na linha do tempo, né? Não é, até porque a gente não muda comportamento da noite para o dia, né? A exatamente, gente né? sabe Sim. disso. Esse é um trabalho difícil de se autoconhecer, de se autoflagrar, Conhecer o outro é fácil, né? Mas o autoconhecimento, né? Realmente é apontar importante, para o né? outro, né? É Exato. fácil, porque a Sim, gente está lendo, fazendo uma leitura é, fora daquela pele, sim, né? Fora daquele ambiente, fora daquela história, exato. Sem empatia nenhuma daí, né? olhando a partir do seu Sim, olho, né? A partir é. da sua história. Então, isso pode tornar mais fácil ou mais difícil. Mas se conhecer é um trabalho, às vezes, dolorido, né? Que você descobre facetas que você não gosta. E aí, faço o que com isso agora? E é algo que você descobre depois de 20, 30, 40 anos, né? Não tem um período que você não Não, descobrir tudo, não. É não. muito interessante porque às vezes na maturidade você vai descobrir coisas, né? Até Lá do porque, seu passado. Paulo, o tal do feedback é uma ferramenta poderosíssima. Sim, Só que às vezes é como se você desse espingarda na mão de macaco. Vai sair atirando. tiro para teu quanto é lado, Tudo né? para quanto é lado. Sim, Tá certo? Então, ela pode ser para o bem e ela pode ser para o mal. exato. Né? Ela é uma ferramenta frágil neste aspecto, mas é extremamente poderosa no sentido, se você tiver alguém que de fato não somente sinalize o que não está legal, mas que esteja ao seu lado para te apoiar Exato. naquele desenvolvimento, porque sabe que a mudança ela é árdua, sabe que a mudança ela é difícil, Mas é necessário, né? ela é necessária. Sim, E tem uma coisa, né, que a neurociência traz de conhecimento que eu acho fantástico, sutil, sim, que pode parecer uma bobagem, mas que é biológico e funciona. Existe uma tendência, né, e uma frase muito comum, o cérebro ele é preguiçoso. Por que que ele é preguiçoso? Porque ele tende a repetir, 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 repetir. Na verdade, o cérebro não é preguiçoso. O que ele quer é armazenar energia para você gastar naquilo que de que fato realmente precisa. precisa. Sim, E uma pergunta que é
fortalecedora e é vital para a gente mudar de comportamento e mudar a nossa rotina Sim. biológica é simplesmente perguntar o que é que eu ganho com isso. Exatamente. Porque o cérebro ele trabalha por sistema de recompensa. Sim. Então, não adianta só dizer, Paulo, você precisa planejar melhor seu dia a dia. Ah, dei feedback para o Paulo, eu disse para ele que ele Sim. precisa planejar. E Só aí? se Sim. você não entender quais são os ganhos, listar mesmo. Exato. O que você ganha se você planejar melhor? Ah, eu posso delegar melhor, eu desenvolvo pessoas, ah, eu ganho mais tempo, eu vou para a academia. Isso também só vai fazer sentido se fizer sentido para Para a você. pessoa, né? Você tem que conhecer a pessoa para poder... Se você tiver Exato. interesse em desenvolver pessoas, isso vai ser Sim, ganho. Se você tiver interesse em cuidar da sua saúde, a academia vai ser ganho. Exato. Então, percebe que é um movimento que é complexo. E é Por individualizado, né? Singular. Porque cada um vai ter uma necessidade Singular. diferente, né? Singular. É aí que a gente entende a individualidade. Na verdade, o feedback também passa por isso. Sim. Por entender essa singularidade, respeitar essa singularidade e saber que tem um tempo para que a pessoa absorva, entenda e se prontifique a fazer esse exercício. Né? E, de novo, exercício como academia mesmo. Ah, vou na academia um dia, no dia seguinte eu tenho músculo? Não. É um Não processo, tem músculo né? definido. Exatamente. Tá certo? Sim. E mais, você quer músculo definido, você tem que aumentar o peso, né? Porque pegando o mesmo meio quilo, você não vai mudar. Não vai conseguir, exatamente. O Sim. comportamento é a mesma coisa. É esse exercício, né? Que você começa leve, você experimenta, opa, deu certo aqui. Experimenta, opa, deu errado aqui. E vai. Sim, vai indo, né? Vai fazer até que ele se torne automático. Tornou automático, acabou. Você vai pensar no outro. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Por isso que as mudanças elas são tidas como lentas, mas são efetivas se bem feitas, né? Com certeza. Se bem cuidadas. Para você que está nos assistindo, né, o podcast das profissões, infelizmente, né, nós estamos chegando no final desse bate-papo, um bate-papo tão gostoso, né, com a Aparecida, que trouxe muita informação para você. E eu queria te fazer uma última pergunta, né? Que na verdade é uma contribuição para quem está nos assistindo, né? Principalmente para as pessoas que estão ingressando no mercado, né? Qual o recado que você daria para essas pessoas que estão hoje procurando emprego, que estão se formando, pensando nessa área que você atuou, né, no mercado financeiro? Qual o recado que você daria para essas pessoas? Fujam dos slogans, né? A gente ouvia falar que os novos entrantes era nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Sim. Agora já está falando que é sem trabalho e sem estudo. Porque aquela dialética, se você não trabalha, não pode pagar estudo, e se não estudar, não consegue trabalhar. Exato. Então, o meu conselho, a minha dica, na verdade, né, é assim, fuja disso. Tem espaço, sim, né? Tem uma parte que você precisa assumir que é a sua responsabilidade. Exato. Hoje tem muito curso acessível, né? A EAD, num valor menor. Tem que começar de alguma forma. O que não pode é se acomodar, né? No sentido de que, eu não trabalho, eu não estudo, não consigo. Consegue se quiser. Né? Todo mundo vai conseguir ter o maior sucesso? Não necessariamente, mas tem que ter um chute inicial, um pontapé inicial. Exato. De alguma forma precisa começar. Sabe, existem muitas coisas gratuitas, tem muitas mentorias, tem muitos cursos de formação técnica. Então, o que precisa é expandir o olhar e buscar as oportunidades para poder explorar as possibilidades que você tem de desenvolvimento, de espaço e de conquista, né, daquilo que você busca. Muito bom. Mais uma vez, então, agradecer a presença, né, da Aparecida Russini, que foi muito importante hoje para nós no podcast das profissões. E mais para frente nós vamos convidar de novo, porque tem muito assunto, né? Na verdade, o nosso tempo ele é curto, tem muita informação, muita contribuição para passar para vocês. Então, desejo um grande abraço e até um próximo
podcast. Até mais. Muitíssimo obrigada. Uma honra. Que bom. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.